Olá pessoal, Vitor do Escrito Teológica falando, e imagina o seguinte cenário. Você entra para ouvir a palavra de Deus numa igreja e escuta a seguinte afirmação: Deus quer que você compre uma mansão, meu irmão. Ou, se você tiver muita fé, você nunca enfrentará problema nessa vida. Essas não são apenas ideias superficiais erradas, são heresias perigosas que substituem o evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero aprofundar 10 heresias que têm infectado a nossa igreja, principalmente aqui no Brasil, mas que são oriundas do mundo todo, que infectam a nossa vida espiritual como um vírus. E nós, como verdadeiros servos do Senhor Jesus, temos que ficar alertas e temos que proteger a igreja do Senhor Jesus e condenar e alertar para que o povo de Deus se proteja contra essas falsas doutrinas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito: Porquanto chegará o tempo em que não suportarão um santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, meus irmãos, Paulo não escreveu essa carta e essas palavras para nos assustar, mas para nos alertar. Ele sabia que em tempos de crise espiritual, as pessoas trocariam a sã doutrina por mitos que acariciavam seus desejos. Isso não é apenas uma história antiga, é um diagnóstico preciso da igreja contemporânea, onde o entretenimento, a autoajuda e a sensualidade muitas vezes substituem a cruz de Cristo. A heresia não surge de repente, ela surge na surdina, como um lobo vestido de ovelha. O nosso propósito aqui nesse vídeo não é condenar pessoas, mas proteger a verdade. Com base nas Escrituras, aprendemos a discernir entre o Evangelho eterno e as modas teológicas passageiras. Este é um chamado à guerra espiritual. Fique comigo e no final desse vídeo, vocês podem comentar o que vocês acharam desse top 10, se vocês concordaram, discordaram, e se vocês acrescentariam mais uma heresia. Deixem aí nos comentários, quero ouvir vocês. Então, vamos para o top 10. Em 10º lugar, na minha opinião, é a tal da questão da paternidade espiritual. Meus irmãos, o quanto já vi de gente sofrendo por pastor falar que se visitar a igreja X ou Y, ela estaria em maldição, ou se saísse dessa denominação, ela também estaria debaixo de maldição, botando e usando da autoridade eclesiástica para abusar de vidas das pessoas que deveriam ser servidas, mas da qual ele construiu um império em cima delas. Esse abuso de poder, esse abuso espiritual, com essa nomenclatura de paternidade espiritual, assim, infelizmente impera em muitas igrejas, principalmente em igrejas de pentecostais e neopentecostais, onde o pastor diz que ele é uma liderança espiritual e ele tem uma paternidade sobre aquela igreja, e infelizmente, quando temos irmãos que não estudam ou não se aprofundam na palavra do Senhor, acaba sendo subjugado por esse medo, né, de sair debaixo da autoridade de Deus, mas atrelando essa autoridade a líderes abusadores. Jesus disse, né, existe só um Pai, que é Deus. Mateus capítulo 23, versículo 9. Líderes que exigem ordens cegas são falsos mestres e pais. Eles ocorrem no mesmo erro dos fariseus. Então, essa prática de paternidade espiritual é muito comum em seitas. E ela é influenciada por uma cultura hierárquica de manipulação e controle. Manipulação e controle dos membros, dos frequentantes daquela denominação específica. E nós só temos um Pai só, que é Deus, e só há um Senhor, que é Jesus Cristo. Os pastores, eles são a nossa liderança local, devemos respeitá-los, devemos servi-los também, mas ele é o maior exemplo de serviço, é o pastoreio.
E a igreja não deve se submeter a toda a vontade de um líder. Não, o líder, ele dá o exemplo de Cristo, que se ofereceu por todos e lavou os pés de todos. E deu o exemplo para que aquele que está na posição de liderança tem que ser o que mais vai servir. Então essa questão da paternidade espiritual, infelizmente, impera em muitas igrejas. Em nono lugar, falsas profecias e pessoas que não ouvem ao Senhor. Antigamente, no antigo Israel, se tinha um zelo em falar no nome do Senhor, se existia um temor ao falar no nome de Deus. Infelizmente, esse temor foi perdido por conta de uma cultura de uma certa honra aos profetas e de um engrandecimento pessoal, né? Antigamente, na Antiga Aliança, né, no Velho Testamento, se um profeta profetizasse e não fosse do Senhor, ele poderia ser até apedrejado. Então, se isso continuasse hoje em dia e se a pessoa tivesse com a sua vida em risco, eu duvido que nós tivéssemos metade das profecias que nós temos hoje em dia. E, infelizmente, isso também é mais oriundo das igrejas pentecostais e neopentecostais. Infelizmente, quando se diz que o Senhor falou algo que ele não falou, a pessoa que é iniciante na fé, uma pessoa que está ali machucada, ferida, ou está começando a frequentar a igreja, ela pode verdadeiramente achar que aquilo ali é a voz de Deus. E ela não tem a maturidade suficiente para discernir os espíritos ou discernir se aquilo realmente vem do Senhor ou não. E aqui não quero dizer que o Senhor não fale. Não, eu acredito que o Senhor continue falando, mas ele fala principalmente por meio da sua palavra. Mas acredito que o Senhor fale, mas devemos testar os espíritos e ver se isso está em concordância com a sua santa palavra. Agora, quando as pessoas ficam só falando coisas para engrandecer o ego do homem, devemos tomar cuidado. Se um profeta diz que algo vai acontecer e não acontece, ou ele está ouvindo outro espírito, ou ele é e consequentemente é um falso profeta, ou ele está sendo muito emocionado e quer aparecer, né? Mas isso não tira dele o título de falso profeta também, né? Que tem pessoas que, como descobrem um método, né? Ficam repercutindo esse método para ter engajamento social, crescer em redes sociais e ficar bem na mídia, né? Mas a gente tem que pouco se lixar para aparecer, né? Nós devemos pregar a verdade, viver a verdade, tomar cuidado, ter toda a cautela possível, para também não prejudicar o trabalho daqueles que seriamente estão aí firme na obra do Senhor, mas também para proteger a igreja do Senhor contra essas heresias que tentam engrandecer o ego das pessoas e aparecer como homens ungidos da qual não são, né? Quando a pessoa tem uma prática dessa de ficar falando mentiras só para se promover, ela está escondendo algo muito obscuro por trás de tudo isso. Em oitavo lugar, e não saindo do meio neopentecostal, está a questão do espetáculo em vez de adoração. Se você para pensar e ver, muitos lugares tem troca de tiro espiritual com demônio, entrevista com demônio, cair no espírito, cuspida na cara, cultos com direitos a efeitos especiais. A pergunta que fica é: onde está Cristo nisso tudo? Isso tudo não passa de um misticismo vazio. E essa cultura surgiu nos anos 80 com um movimento chamado Toronto Blessing, onde os crentes latiam e riam sem parar. Infelizmente, isso tomou conta de muitas igrejas, né? Infelizmente, nós vemos igrejas que dão prioridade a um espetáculo onde se demonstra um poder, né? Um pseudo-poder de Deus, uma pseudo-autoridade, em vez de priorizar na centralidade das escrituras, do evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus para todos aqueles que crê. Voltando aqui, né? Com muito temor e tremor, eu não falo aqui de todas as instituições, mas quando você vê esses casos bizarros e absurdos, né, em canais, em redes sociais, isso só denigra a imagem do evangelho, porque o evangelho não é isso, né? O evangelho realmente é o poder de Deus, é algo belo e lindo e poderoso. E isso acaba
saindo e aparecendo como algo como se fosse um circo, né? Porque as pessoas acabam, em vez de se aproximar de Deus, elas zombam ou ri, né? Tem dois tipos de sentimentos, ou zombar ou rir, dessas manifestações estranhas de unção do leão, entre outras. Então, se você entra numa igreja e vê algo desse tipo, eu te recomendo a sair, meu irmão. Saia e procure uma outra igreja. Em sétimo lugar, fico com essa questão de apostolado moderno. Eu creio que o apostolado, da forma bíblica, foi por um tempo e foram para aqueles homens ali descritos na palavra. E mesmo que a palavra apóstolo também possa ser designada e entendida como missionário ou enviados, aqueles que vão para pregar uma mensagem, ela hoje em dia tem sido deturpada por pessoas que querem ter um título especial ou que querem ter uma autoridade que não é solicitada por não é, como eu poderia dizer, não é bem quista aos olhos de Deus, né? Eles querem aparentar uma autoridade da qual o maior de todos os exemplos, que Jesus foi humilde, mesmo sendo todo poderoso e 100% homem, 100% Deus. E hoje em dia, quando se usa esse título de apóstolo, é muito para se autocredenciar como alguém superior a um título de pastor e também para disseminar também outras doutrinas pessoais dentro da sua denominação, né? Seja com campanhas, seja com tijolos ungidos, seja com muitas outras coisas oriundas dessa heresia do apostolado moderno para se beneficiar, né? Infelizmente é isso, para se beneficiar. Então, se existe, como eu não estou generalizando, se existe alguém que usa esse título e usa de forma saudável, que Deus o abençoe, mas eu creio que esse título não deveria ser usado por ninguém, não nos dias atuais, e infelizmente como se usam, a maioria das igrejas nós vemos os casos na televisão, né? Os apóstolos que têm utilizado dessa nomenclatura para abuso de poder, conseguir benefícios pessoais. Então, o apostolado moderno, para mim, é um grande problema também. No meu sexto lugar fica a questão da reinterpretação acerca do inferno. A negação. As pessoas podem dizer, o inferno é só um símbolo, ou Deus é amor, e ele ama demais para punir alguém. Essa heresia é influenciada pelo universalismo, que nega a justiça divina e a seriedade do pecado. Infelizmente, tem gente hoje em dia, e tem até umas correntes cristãs evangélicas que não crê na literalidade do inferno, né? Não crê da forma que é descrita ali nos evangelhos e no Novo Testamento. Isso pode ser um problema, né? Agora, partindo do pressuposto também que pode ser um problema até da falta de temor mesmo na vida, né? A pessoa pode achar que seus atos não terão consequências eternas, podem fazê-las relativizar até a própria salvação. Então, quando se nega o inferno como ele é descrito biblicamente, existe uma tendência das pessoas até relativizar sua própria salvação. As pessoas que não estão fora da igreja escutam uma questão dessa, falar, vou viver a vida como eu quero viver e chegar lá eu vou só dormir e sumir. E é isso. Então, devemos pregar as escrituras e pregar a forma como é descrita na palavra acerca do inferno. Então, essa questão do sumiço, do descanso, e não da eternidade do sofrimento, é uma questão que as pessoas não entendem por quê, mas é porque nós temos uma ofensa eterna com o nosso pecado a Deus e só Cristo pode nos livrar do inferno, né? Todos nós merecemos inferno, e se não for Cristo que livra alguns que se reconhecem, todos nós estaríamos indo para lá. Então, devemos pregar acerca dele, não para que as pessoas vão para lá, mas para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e vão para Cristo, para aquele que é o único que pode nos salvar do inferno. No quinto lugar, que é a questão da hipergraça. Você já conheceu algum irmão ou algum parente que seja cristão e
quando você via essa pessoa no erro ou tentava ajudar ela, e ela dizia: mas fulano, eu já sou salvo, isso não é um problema para mim. A hipergraça, ela acaba transformando a graça de Cristo em uma desgraça, porque ela transforma a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em uma graça barata, uma graça que não transforma, uma graça que não renova, uma graça que não salva verdadeiramente, porque nas epístolas joaninas diz que aquele que continua na prática do pecado não ouviu nem o conheceu. Então, se uma pessoa deseja permanecer no pecado e afirma que uma vez salvo, salvo para sempre, ou que Jesus já me salvou e eu não preciso fazer mais nada, ou se eu estou no erro, mas daqui a pouco vai ficar tudo ok, tudo legal, ela está deturpando a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa hipergraça, ela não é bíblica, ela é demoníaca e ela tenta relativizar a santidade que Deus nos pede como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E verdadeiramente uma pessoa que é salva e que tem o Espírito Santo atuando na sua vida, ela não vai querer desejar a prática do pecado. Então as pessoas pegam a doutrina da salvação pela graça e acabam deturpando para viver na prática do pecado. E isso é uma grande heresia. Em quarto lugar está a confissão positiva, a ilusão do controle humano. E ela se baseia muito naqueles jargões, tipo declare, decrete, domine. Essa doutrina foi popularizada por Kenneth Hagin e Ben Hinn, que transforma a fé em feitiçaria. Se você falar algo com fé, Deus não tem escolha, ele é obrigado a te obedecer. Isso é meio tolo, estúpido até de ficar conjecturando, mas essa tipo de fé, de confissão positiva, tenta obrigar Deus a servir a nós, humanos, falhos e pecadores. Tenta transformar Deus em um gênio da lâmpada que ele está obrigado a satisfazer as minhas vontades. E muitas delas, vontades malignas e demoníacas e mundanas, como está descrito no livro de Tiago. Que quando Deus não atende nossas petições, às vezes a gente pede com desejo mal, maligno no nosso coração, de satisfazer nossas vontades mundanas. E essa confissão positiva diz que tudo que a gente pedir com fé, Deus é obrigado a nos dar. Que se a gente proclamar, Deus vai mover as montanhas para atender os desejos dos nossos corações. E isso é totalmente errôneo, isso é totalmente antibíblico, porque Deus não é obrigado a não fazer nada. Ele já fez tudo por nós na cruz. E se você está vendo e ouvindo esse vídeo, é porque Deus te deu uma oportunidade de viver mais um dia, de ter saúde. Então seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, no muito, no pouco, porque a nossa alegria está em Cristo Jesus, o nosso contentamento está no Senhor, mesmo na pobreza ou na riqueza. Que a gente não se esqueça que nós temos um dono e devemos servi-lo, e o nosso dono é o nosso Criador, e somos servos do Senhor Jesus, que é Deus conosco. Agora o nosso top 3. Em terceiro lugar, fica a teologia progressista, a Bíblia sob o crivo da cultura. Essa heresia, influenciada pelo liberalismo teológico, redefine a Bíblia para se adequar à agenda secular, aborto, ideologia de gênero e relativismo moral. Ela está alinhada ao pós-modernismo, que rejeita verdades absolutas, influenciada pelo marxismo cultural e que vê a religião como opressora. Tem crescido muito, né, essa ideia da teologia progressista e redefinir a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia não é, aí vem aquela questão da Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, a Bíblia tem que ser atualizada para presentes termos, tem que ser apresentada aos desafios da diversidade atual. A Bíblia tem muitas ideias opressoras, então quando essa ideia progressista tenta moldar a palavra absoluta do nosso Criador, isso se torna uma grande heresia, porque isso começa a minar os fundamentos da nossa fé. Nós devemos respeitar qualquer decisão de orientação de qualquer ser humano, porque Deus deu a liberdade para cada ser humano, só que
quando o assunto são as Sagradas Escrituras, ela é o que está ali, e ponto. Isso não quer dizer a respeito de ser preconceituoso ou não, porque nós devemos amar a todos, respeitar a todos. Mas segundo a palavra, a Bíblia é aquilo que ela é e que está escrito, e ponto final. Então, Jesus falou que aquele que tentar tirar um yud, tem que tirar uma vírgula das Sagradas Escrituras, será penalizado, né? Isso também tenta trazer um paralelo para as pessoas que naquela época os escribas estavam escrevendo as escrituras, e hoje em dia são as pessoas que têm o poder de influenciar pessoas e tentam usar do seu poder para redefinir os termos bíblicos, né? E tentando se adequar a uma cultura pós-moderna, uma cultura do sentimento, uma cultura que importa é você se sentir bem, e que tentam trazer Deus para dentro da sua cultura, né? Deus não se enquadra essa cultura maligna, essa cultura desse mundo, desse presente século. Ela já tem um dono, que é Satanás. E Deus, ele chama as pessoas ao arrependimento. Então, essa teologia progressista, em vez deles se adequarem à Bíblia, eles tentam trazer as Escrituras com o nosso Criador para os ideais políticos deles. E isso é uma grande heresia. Em segundo lugar, está a mais nova grande heresia moderna, que é o culto ao homem, o evangelho da autoajuda, ou a teologia coaching, que tem surgido dentro das igrejas. Essa teologia, eu creio que ela é uma substituição da teologia da prosperidade, que eu já estou dando um spoiler aqui, que vai ser primeiro lugar, porque ela se adaptou aos anseios e os desejos dos corações dos seres humanos nesse atual momento. A teologia coach, ela tenta dar uma abordagem maior, porque ela envolve também dinheiro, mas envolve os sonhos pessoais, os anseios pessoais. E ela foca muito dessa questão de a profecia, ou Deus tem que patrocinar nossos sonhos, o Deus que vai realizar tudo aquilo que você deseja, o Deus que vai fazer o teu 2025 ser o melhor ano da sua vida, o Deus... E Tiago diz que se Deus quiser, amanhã faremos tal negócio ou não. Ou seja, Deus não é obrigado novamente a nada, e a mensagem do Evangelho é de nos crucificarmos junto com Cristo. Aquele que quer ver após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa teologia, ela foca muito nos anseios e realizações dos seres humanos. E ela é muito atrativa para o atual momento, onde pessoas querem... Todo mundo sonha, sonhar não é errado. E Deus nos ajuda a realizar os nossos sonhos. Só que nós temos que alinhar os nossos sonhos com a vontade soberana do Senhor Jesus. Nós temos que alinhar nossos sonhos com o querer do Senhor. Nós temos que pedir direção a Deus. E se sonharmos sem Deus, nossos sonhos são apenas mundanos e sem sentido e sem propósito. Então, a teologia cult, ela prega e foca nos desejos dos nossos corações. Ela quer alimentar, ela quer saciar o nosso coração, só que o nosso coração é pecaminoso, nosso coração precisa ser doutrinado pela palavra, nosso coração precisa do Evangelho de Jesus, para que possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. E a teologia coach, ela quer nos anestesiar para a verdade bíblica, ela quer nos anestesiar para a necessidade de andarmos uma milha a mais. Ela quer nos anestesiar de ouvir verdadeiramente o Senhor e de nos entregarmos por completo na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela é muito perigosa porque ela está ganhando abrangência nacional e internacional, e ela é uma filha da teologia da prosperidade. E, em primeiro lugar, e como eu já tinha mencionado anteriormente, a teologia da prosperidade. Essa teologia, eu creio que é a mãe ou pai
outras heresias, porque as outras heresias são oriundas dessa grande mãe, essa grande meretriz chamada Teologia da Prosperidade. Ela já surgiu já tem um tempo, e ela é fruto de muitas bizarrices em nome de um poder da qual Deus prometeu para todos os seus filhos e servos. Primeiro que nem todo mundo vai ser rico, infelizmente, né? Porque ter posses é algo bom, só que nós não devemos ser controlados pelas posses. Existem recomendações bíblicas para lidar com dinheiro. Nós devemos, a pessoa que é capacitada e abençoada pelo Senhor com riquezas, ela tem que servir mais, ela tem que doar, ela tem que repartir com os irmãos, não repartir tudo, né? Ela tem que patrocinar a obra do Evangelho e a obra de Deus, né? E saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro tem que ser servo e não senhor dos nossos corações. Mas nada das Escrituras condena a riqueza, condena a avareza e a mamon, né? Quando o nosso coração é domado pelo dinheiro. Só que nem todos serão ricos, nem todos teremos a capacidade de ser, e Deus não é obrigado a patrocinar a riqueza de nenhum servo do Senhor. E a teologia da prosperidade é isso. É ficar focando em algo. Ela tenta aguçar o que há de pior no coração do ser humano, que é a ganância, e usando a palavra de Deus para isso. Aguça esse sentimento, essa ânsia por mamon dentro da casa do Senhor, e faz campanhas absurdas. E tem igrejas, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. E tem igreja que se você não contribuir a mais, teu nome vai estar lá, o membro que está inadimplente na igreja. Campanhas em cima de campanhas, porque se você der, eu chamo o dinheiro vem a mim e dinheiro vai vir. Muitas bizarrices para patrocinar pastores safados, né? Infelizmente, muitas bizarrices para que alguns poucos tenham uma vida luxuosa em detrimento de muitos que estão sofrendo e padecendo. E é isso. Ela é a pior de todas, porque todas são oriundas dela. Tudo que vem de pior e tudo que vem de herege dentro das outras heresias nasceu dentro dessa teologia da prosperidade. Nasceu ali dentro dela, foi gerando filhos e filhas, heresias que vêm se modernizando e vêm se adaptando ao contexto das igrejas no atual momento. Por isso ela é tão perigosa, por isso ela tem que ser combatida. Cristo não prometeu riquezas para ninguém, a nossa riqueza está nos céus, que onde a traça não corrói, é lá que nós devemos depositar nossas esperanças e as nossas riquezas. Que todos que estejam ouvindo saibam que ser rico não é pecado, mas devemos proteger nosso coração contra riquezas, contra o dinheiro, né? Porque Jesus falou que só dá para servir a um Senhor, ou a Deus ou a mamon. E infelizmente essa teologia é uma teologia que serve mamon. Para finalizar, nós temos que nos proteger e proteger a igreja do Senhor contra essas heresias que têm surgido e vai continuar surgindo até que nosso Senhor e Salvador Jesus retorne. Então nós devemos estudar mais as palavras das Sagradas Escrituras, devemos ler mais, devemos buscar o conhecimento, pois conhecereis a verdade vos libertará. Devemos ter a prática devocional firme e devemos estar em comunhão com os nossos irmãos, em oração, que a proximidade e a comunhão com Cristo e a sua igreja nos revelará toda a verdade, que possamos viver essa verdade, que possamos viver na presença do Senhor, que possamos viver à luz das Escrituras e combatendo todas essas heresias, para que ninguém se perca nelas, que todos nós possamos ser combativos contra essas doutrinas e falsas teologias e que possamos viver à luz das Sagradas Escrituras, honrando o nosso Senhor e mesmo que seja um caminho estreito, vivendo na verdade das Escrituras, no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Se esse vídeo falou com vocês, pode comentar aí. Depois eu quero ver o top 10 de vocês.
Um grande abraço e que Deus abençoe.